Fala pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar mais uma videoaula e na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre herança e sexo. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que vocês deveriam entender como o sexo dos animais são definidos. Mas eu falo no sentido de sexo biológico e não gênero. Lembrem-se disso, há uma diferença entre sexo e gênero. Gênero, estamos falando de homem, mulher, como você se enxerga. E sexo biológico, eu estou falando de macho e fêmea. Então, vamos entender um pouquinho mais. O ser humano é uma espécie bem interessante e, como a maioria dos mamíferos, o sexo biológico dele é definido de acordo com os cromossomos. O último par de cromossomos dos seres humanos, esse daqui, ó, que eu estou circulando, ele define o sexo biológico, se você vai ser macho e fêmea. Existe uma série de diferenças aí que a gente pode incorporar. Tem seres humanos que nascem com 2 cromossomos X e um Y, e eles são considerados machos. Então, eu vou ficar na aula de hoje só na parte básica, em definir como um bebê ele nascerá, macho ou fêmea. Então vamos lá. O último par de cromossomos dos seres humanos, lembrando que nós temos 46 cromossomos, ou o equivalente a 23 pares, e o último par de cromossomo, ou seja, o cromossomo 45 e o 46, eles vão ter uma configuração especial. Eles vão ser diferentes de acordo com os machos e fêmeas. Os machos, eles vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y. As fêmeas vão ter um cromossomo X e outro X. Logo, pessoal, o que vai definir se uma mulher tem seios, se ela vai ter útero, ela vai ter o canal vaginal e todos os órgãos femininos, ou melhor, os órgãos que demonstram ser fêmea, é os cromossomos X, em dose dupla, certo? Um X e outro X. Na representação gráfica, nós enxergamos esse cromossomo X como esse cromossomo grande. Se ela tiver 2 desses cromossomos maiores, ela é uma fêmea. No caso, é um cromossomo XX. Já os machos, eles terão cromossomo XY, ou seja, um cromossomo maior e outro menor, que dá para ver aqui do lado. Isso define o macho. Eu vou mostrar ao longo da aula vários desses exames que são chamados de cariótipos, e aí vocês vão identificar o sexo a partir deles. Tudo bem? Vamos continuar. Os 44 primeiros cromossomos, os que não definem o sexo, são chamados de cromossomos autossômicos. O que isso significa? Que todos os seres humanos, sejam machos e fêmeas, vão ter esses cromossomos. Os 2 últimos cromossomos, que fecham o ciclo dos 46, são chamados de cromossomos sexuais. Esses cromossomos definem o sexo, se é macho ou fêmea, no caso dos humanos, tá bom? Uma outra característica interessante é que existem problemas genéticos, cujo a gente está estudando aqui na nossa aula, que vem só nos 44 primeiros cromossomos. Tanto o macho quanto a fêmea pode ter. Ou seja, são problemas genéticos concentrados nos cromossomos autossômicos. Já existem problemas genéticos que eles são apenas herdados dos cromossomos sexuais. Então, há uma diferença. Na aula de hoje, vamos aprender esses problemas genéticos que são herdados apenas nos cromossomos sexuais, que são os 2 últimos. No caso do homem, o XY, e no caso da mulher, o XX. Então, agora sabemos a diferença entre o macho e a fêmea, o que define um e outro. E se eu fizer uma pergunta para vocês? Nos répteis, como o sexo biológico é definido? Olha que interessante, temos uma tartaruga marinha aqui. Ó. Como o sexo biológico dessa tartaruga marinha é definida? Será que é do mesmo jeito que o ser humano? Não.
A tartaruga marinha, ela depende da temperatura. A maioria dos répteis, na verdade, eles dependem da temperatura. Nas tartarugas, o sexo biológico é definido pela temperatura. Prestem atenção aqui nessa explicação. Se a tartaruga enterrar seus ovos e a temperatura da areia estiver acima de 29 graus Celsius, nascerá mais fêmeas. Se estiver abaixo, nascerá mais machos. Se tiver entre 29, vai ter uma proporção bem variada de machos e fêmeas. Então, é bem importante pensarmos em mudanças climáticas quando estamos falando do sexo desses animais. Porque imaginem o seguinte, com o aumento das temperaturas globais, determinados ambientes ficarão mais quentes do que outros. Então, estarão nascendo mais tartarugas com o mesmo sexo, ou seja, tartarugas todas fêmeas. E todas fêmeas não conseguem se reproduzir se não tiver macho. Então, ocorre um tipo de extinção demográfica, porque vai nascer muitos filhotes, porém eles não vão ter como se reproduzir. Muitas vezes as extinções ocorrem justamente por causa de mudanças sutis no clima. Não que as espécies deixem de existir de uma hora para outra, mas isso gradativamente, com as mudanças por falta de adaptação delas. Então, olha que interessante, ao contrário do ser humano, esses répteis, eles definem o sexo biológico de acordo com a temperatura. O ser humano, ele é uma mudança endógena, ou seja, uma mudança que vem de dentro do corpo. É o DNA que define. Aqui não é só o DNA, como também é a temperatura ambiental que define o sexo biológico desses répteis. Então, de maneira geral, existem várias maneiras de se definir o sexo biológico. O do ser humano é o sistema XY, como o da maioria dos mamíferos. No sistema XY, o material genético diferente é o macho que herda, certo? Portanto, a gente diz que o macho é heterogamético. Ele tem um gameta diferente, tá? Ele tanto herda o X quanto o Y. Já a mulher, ou melhor, a fêmea, desculpem, é o homogamético, porque herdam gametas iguais, o X e o X, tá? Mas, de fato, o que define o macho, o sexo masculino, nos mamíferos, não é o cromossomo Y inteiro. É apenas uma região no cromossomo Y, chamado de região SRY, que define o sexo. É apenas essa região. Existem mulheres, para vocês terem ideia, ou melhor, fêmeas, XY entre os mamíferos. Elas podem ter cromossomo XY, olha que curioso. Se elas não nascerem com esse gene, serão mulheres, por causa desse cromossomo X. Então, essas são as mulheres XY, as fêmeas XY. Olha que interessante. A gente pode estar debatendo isso, principalmente agora nas Olimpíadas, né? Tem várias atletas, por exemplo, que elas são XY. Tem uma atleta francesa que, se eu não me engano, ela era francesa na época, descobriu que ela era uma mulher XY, e por causa disso, na época, o machismo era enorme, né? Ela perdeu as medalhas, perdeu até o casamento dela, a vida dela foi destruída, a mídia caiu em cima dela. Mas ela só não era homem, ou melhor, do sexo masculino, porque ela não tinha esse gene SRY. Então, o que define de fato se você vai ser masculino ou feminino não é nem o cromossomo Y, para aprofundar mais a discussão, mas sim esse gene no cromossomo Y. Olha que interessante. Existe também um outro sistema, que é o sistema X0. Olha que interessante esse daqui. Os machos, eles só têm um cromossomo X. As fêmeas já têm dois cromossomos X. E aí a gente diz que o macho é um X0, porque ele vai ter um X e no outro lado ele não vai ter nada.
É o exemplo dos gafanhotos. Os gafanhotos, eles só vão ter um cromossomo X. As fêmeas vão ter 2X. Esse é um sistema de definição de sexo diferente. Olha que interessante aqui no gráfico. Vou mudar a cor da caneta para a gente acompanhar aqui o esquema. O macho, ele só tem um cromossomo X. Então, na hora da meiose, que é a divisão celular, em que os cromossomos, em que a célula mãe gera células filhas com metade do número de cromossomos das células mães, isso a gente já viu em aula, tá bom? Ele gera o seguinte, o macho, ele só tem um cromossomo X. Na hora que ele faz meiose para produzir 2 espermatozoides, um espermatozoide vem com X e outro espermatozoide vem sem nenhum cromossomo que define o sexo. Se esse, já a fêmea vai produzir um óvulo X e outro óvulo X. Caso esse espermatozoide sem nenhum cromossomo sexual encontre esse óvulo X, vai gerar um macho X0, ou seja, um gafanhoto macho. Caso esse espermatozoide X encontre um óvulo X, vai gerar um indivíduo XX, uma fêmea. E aqui nós temos os cromossomos definindo o sexo. Um outro exemplo de definição é o sistema ZW, que ocorre em aves e insetos, como borboletas. O ZW quer dizer o seguinte, vamos imaginar uma galinha, por exemplo. A galinha, ela vai ter 2 cromossomos iguais, o Z e o Z. Isso é a galinha macho, certo? No caso, o galo. O Z e Z são cromossomos iguais, então eles vão ser homogaméticos. Esse é o contrário que acontecia entre os mamíferos, em que os cromossomos iguais, no caso o XX, quem herdava eram as fêmeas. As fêmeas que vão ser heterogaméticas aqui nas aves, elas vão ser ZW, tá bom? Elas vão ser de cromossomos diferentes. Hétero, diferente, gamética, gameta. Elas vão gerar gametas diferentes. Vamos para um exemplo. Imagine que uma galinha ela vai produzir 2 óvulos. Então, a galinha fêmea, né, ela é ZW. Quando ela faz meiose, o Z vai para um lado e o W vai para o outro. Certo? Então ela produz 2 óvulos. Quem definirá o sexo é ela. No ser humano, quem define o sexo são os homens, não as mulheres. Já o macho é ZZ. Vou colocar mais para que vou apagar aqui rapidinho. Já o macho, ele é ZZ. Quando ele faz meiose, ele vai produzir um espermatozoide Z e outro espermatozoide Z. Então temos já a configuração. Quando esse Z encontra um óvulo Z, vai produzir, aqui do lado, um macho ou uma fêmea. Espero que vocês tenham respondido macho, tá? ZZ. Quando esse espermatozoide Z encontrar o óvulo W, olha o que produz. ZW. Então está produzindo, nesse caso aqui das aves, o quê? Uma fêmea. Tá bom? Então, quem define o sexo aqui é as fêmeas, porque elas têm os cromossomos diferentes. No caso das aves. No caso dos mamíferos, como nós, quem define o sexo somos nós, homens. Tá? Que vamos ter os gametas diferentes. Nas abelhas, como em algumas formigas, a definição do sexo é um pouco diferente das que eu já expliquei aqui. Os machos, vamos imaginar uma abelha de 22 cromossomos. Tá? Umas abelhas diploides. Quando elas fazem
meiose, vão produzir células com 11 cromossomos, metade do número de gametas da célula mãe. Tudo bem? O macho, ele não é fecundado, ele não nasce por fecundação. Ou seja, se as fêmeas apenas fizerem meiose, cada uma dessas células com 11 cromossomos vão se desenvolver e vão se transformar em machos. Ou seja, não precisa de sexo para se reproduzir aqui. Fêmeas por si só, elas reproduzem. Tá? Beleza, gerou os machos com 11 cromossomos, com metade dos cromossomos das fêmeas. Mas então, como gera as fêmeas com 22? Imagina o seguinte. Tem o macho, um zangão, com 11 cromossomos, e uma fêmea com 22. Aí a fêmea vai fazer meiose para produzir os óvulos. Cada um com 11. E o zangão, por sua vez, ele faz mitose, que é a divisão que o número de cromossomos é igual ao da célula-mãe. Cada um tem 11. Espermatozoides com 11. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, vai gerar uma abelha com 22. Logo, uma fêmea. Então, o que está definindo o sexo aqui é basicamente um sistema de divisão de cromossomos. Se o indivíduo ele tem números ímpares nos cromossomos, é macho. Se eles são haploides. E se tem números pares, eles são diploides e são fêmeas. O nome desse tipo de reprodução é chamado de paternogênese. Ele é bem diferente dos outros que eu já expliquei. A fêmea ela não exatamente precisa de cruzamento para gerar os machos. Basta ela fazer uma meiose. E essas células se desenvolverem por si só. Eu até brinco com algumas explicações, algumas viagens, né? Quando falamos de Jesus, né? Maria, ela teve Jesus sem nenhum tipo de fecundação, né? Então dizemos que Maria foi a única ser humano que teve Jesus por paternogênese. Só é possível por esse motivo, né? E se Maria tem 46 cromossomos, então se Jesus nasceu por paternogênese de um óvulo não fecundado, então Jesus é o único ser humano com 23 cromossomos. Coisa que é impossível de acontecer. Então aqui a gente tem um resumo de tudo, né? De um lado a gente tem um sistema, vou mudar a cor da caneta. De um lado a gente tem um sistema XY, quem define o sexo é o macho. De um lado a gente tem o sistema X0, quem define o sexo também é o macho, porque tem uma quantidade de cromossomos diferentes. Do outro lado a gente tem a paternogênese, tá? Quem define o sexo basicamente são as abelhas. E por último a gente tem o sistema ZW, quem define o sexo são as fêmeas. Então temos aqui as quatro explicações básicas do nosso sistema de definição de sexo. Para finalizar nossa aula, vamos aprender um pouquinho falando só sobre ser humano. Falar um pouquinho sobre as doenças herdadas, ou seja, as características herdadas através do sexo. Tá bom? E para isso a gente vai precisar aprender um pouco de novas nomenclaturas. Lembra que falei a vocês que fêmeas são chamadas de X. Então toda fêmea ela vai ter essa denominação básica, certo? Fêmeas dominantes vão ser chamadas de Xazão, ou Xazão, Xazinho. É só colocar
A mesma coisa que a gente está aprendendo, de azão, 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 azinho, sendo que coloque para fêmeas. E para saber se é fêmea ou macho, você coloca o X, X na frente. Uma fêmea recessiva, ela é XX por ser fêmea, e ela vai ser azinho, azinho. O macho, ele é XY. Então, o dominante, ele vai ser apenas caracterizado por o azão. Ele vai ser X azão Y. Não vai ter X azão, Y azinho. Ou X azão, Y azão. Isso não vai existir. É apenas X azão, Y. E o macho recessivo vai ser X azinho, Y. Tá bom? Vamos ver alguns cruzamentos aqui. A primeira doença, ou melhor, característica herdada pelo sexo é o daltonismo, ou também conhecido como cegueira de cores. Bem, existem vários tipos de daltonismo, mas o que eu vou me atentar aqui é o daltonismo tipo 2 e tipo 3, que tem herança ligada ao sexo, tá bom? Eu vou explicar um pouco agora sobre as doenças, ou melhor, as características herdadas pelo sexo, né? Ou seja, pelos cromossomos biológicos. E o primeiro delas é a cegueira às cores ou o daltonismo. Cegueira de cores, né? Existem vários tipos de daltonismo, mas eu vou me atentar ao mais comum, que é o tipo 2 e o tipo 3. São os mais comuns, né? O que a gente não enxerga algumas tonalidades de cores ou troca as cores. E é interessante que esse é um tipo de doença ligada ao sexo, só que é uma doença recessiva. É uma doença ligada ao sexo recessiva. E olha que interessante. Mulheres daltônicas, elas vão ser XX, porque são mulheres, né? Dzinho, Dzinho. Homens daltônicos vão ser só um X, Dzinho. Então, é ligado ao sexo principalmente ao cromossomo X e é uma doença recessiva. Vamos entender um pouco mais dos cruzamentos. Eu vou abrir aqui um outro quadro e eu vou fazer os cruzamentos para vocês. Imagina uma mulher, então ela é XX, normal, porém heterozigota. Então ela vai ser Dzão, Dzinho, letras diferentes, não esqueça. Cruzando com um homem, que ele é normal, homem XY, né? Vocês colocam já os cromossomos do sexo. E normal, ele não é daltônico. Então ele, como é uma doença ligada ao X recessiva, então só quem for Dzinho, Dzinho que vai ter a doença, tá bom? Vamos mostrar a legenda aqui, vamos até construir ela. Dzinho, Dzinho tem daltonismo. Tudo bem? Tô botando aqui, tô abreviando, tá feia a letra, mas dá para vocês entenderem. Então vamos fazer esse cruzamento. XDzão com XDzão. Quem nascerá aqui? Fêmea ou macho? Uma fêmea. Uma fêmea é o quê? Normal ou portadora do daltonismo? Dzão, Dzão. Não combina com isso daqui. Então ela é uma fêmea normal. XDzão Y. Homem normal. XY. Olha o Dzão aqui. XDzinho. X. Dzão. Mulher normal. Opa, desculpem. XDzão. XDzinho. Mulher, né? Porque é XX.
E Dzão, Dzinho é normal, só é daltônico quem é Dzinho, Dzinho. Olha só. X, Dzinho, Y. Opa, isso aqui é um homem, né? Por ser XY. E só tem um Dzinho aqui, ó. Por ser recessivo, se vier só um desses, se vier só um Dzinho, se for homem, ou Dzinho, Dzinho, se for mulher, no caso é daltônico. Então, nesse caso aqui, nasceu um indivíduo daltônico, homem. Olha que interessante, diferente das leis de Mendel e das outras categorias da genética que estudamos, fora as leis de Mendel, temos uma coisa bem interessante nesse meio. Uma mulher normal, porém heterozigota, ela cruzando com um homem normal, não nascerá nenhuma filha doente. Porém, vai nascer um filho daltônico. Então, quem passa essa característica para o filho ser daltônico, normalmente é a mãe. Tá bom? Vamos para um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Uma coisa bem interessante. Imagine agora o seguinte cruzamento. O homem, ele vai ser daltônico. Aí vai cruzar com a mulher normal, sendo heterozigota. Vamos ver como é que fica aqui o cruzamento. Vamos lá. XDzão, XDzinho. Aqui a gente tem uma mulher normal. XDzão, Y. Temos então um homem normal. XDzinho, XDzinho. É macho ou fêmea? Temos então uma fêmea. Uma fêmea é o quê? Uma fêmea daltônica. XDzinho, Y. Temos então um macho daltônico. Nesse caso aqui, 2/4 de pessoas normais e 2/4 de daltônicos. Certo? Sendo que a gente tem que pensar o seguinte agora. Quando cruzamos esse caso, mudou. O homem daltônico, ele pode passar o gene para a filha, caso a mãe seja heterozigota. Se a mãe for homozigota, nada disso vai acontecer. Então temos outro caso. Vamos lá para um outro exemplo. Todos esses cromossomos aqui, todas essas doenças, tanto daltonismo como hemofilia, são doenças em que quem vai herdar vai vir com o cromossomo X. E nesse caso, tem que ser um X recessivo, certo? Com um gene recessivo. Tem que ser a letra menor. A hemofilia é uma doença que a hemofilia A, no caso, é uma doença em que o indivíduo ele não produz coagulantes, não produz plaquetas. O indivíduo não produz plaquetas. E nesse caso, as plaquetas têm algum defeito. Ou nesse caso, quem nasce com essa doença sangra até a morte. Normalmente, se uma criança nascer com hemofilia, ela vai arrancar o dente e vai sangrar até morrer, porque não tem como mais coagular o sangue, não tem como estancar o sangue. Se uma menina com hemofilia menstruar, provavelmente ela vai sangrar até a morte. Qualquer arranhão, qualquer corte, dependendo do grau de hemofilia, se o indivíduo herdar, normalmente vai morrer. O indivíduo vai morrer sangrando até a morte, porque não consegue coagular. É uma doença muito grave. E é uma doença genética ligada ao cromossomo X recessivo. Olha que interessante aqui. Antigamente, vocês sabiam que os casamentos eram feitos entre parentes, não é? Existia uma rainha na França, na Inglaterra, salvo engano, ou em algum desses países antigos, isso é uma história bem famosa, em que
essa rainha, ela se casou com os seus primos e o casamento para se tornar rei, né, para manter o sangue real entre a família, o casamento era consanguíneo entre famílias, chegou a um nível que todos os filhos dessa rainha nasciam com hemofilia, com essa doença. Ou seja, a rainha era heterozigota e a maioria dos seus filhos, eles vinham, porque normalmente é a mãe que passa para os filhos, né? Eles vinham com essa doença. Eles vinham justamente com essa doença, sendo afetados. E eles morriam nos primeiros meses de vida ou nos primeiros anos de vida, quando tinha algum tipo de hemorragia. Criança já cai muito, já sangra muito. Imagina uma criança com hemofilia. Hoje em dia tem tratamento para hemofilia? Tem. Doação de plaquetas. A pessoa com hemofilia vai de tanto em tanto tempo no médico e vai lá e doa plaquetas. E recebe plaquetas, desculpe. Recebe plaquetas através de transfusão. Eu falei então, outra doença também é a doença, outra doença ligada ao X excessivo é a distrofia de Duchenne, distrofia muscular de Duchenne. E olha que vídeo legal que mostra uma criança com distrofia muscular de Duchenne. Normalmente os machos que são afetados, né, que eles carregam o cromossomo X da mãe. Nos primeiros meses de vida tudo parece normal. A criança se levanta, brinca. Por volta de 3 anos de vida, alguns problemas são notados, né? Principalmente problemas motores. A criança ela não consegue se levantar direito. Ó, tem dificuldade. Pega na perna, né? Isso é uma criança com 3 aninhos. Aos 6 anos, ela se encontra com bastante dificuldade para andar. Ó, coordenação motora tem que estar olhando para o chão para ver se não cai, né? E aos 7 fica cada vez mais difícil acompanhar os amiguinhos da escola, né? Ele vai brincar lá, aqui tem uma criança normal e uma criança com Duchenne, né? Então veja como uma criança com Duchenne aí, ela não consegue acompanhar. À medida que o tempo passa, as coisas se tornam mais difíceis. Olha aí. Para se levantar, a criança tenta de várias maneiras. A criança deixa de andar, né? Ela não vai conseguir mais andar, porque não vai ter mais força muscular, é uma doença que afeta os músculos, tá? E com o passar do tempo, os músculos deixam de funcionar por completo. Braços e pernas enfraquecem e também a pessoa não consegue nem mais respirar. No caso, essa criança não está nem conseguindo levantar a mão até lá em cima, né, na fisioterapia que ela está fazendo.
Ela está tentando, mas nada acontece. Aí começa a aparecer problema de coluna, né? Que você não consegue mais sustentar o peso das suas costas. Escolioses leves, né? 3 anos de idade. Aí, coisas básicas do dia a dia vai se tornar cada vez mais difícil. Patrick, que tem 14 anos, aí já não consegue fazer quase mais nada, né? Ao tossir você pode se engasgar e pode morrer a qualquer momento. E aí você começa a usar aparelhos para evitar a sua morte, né? Existe maneira de tratar essas crianças geneticamente, mas é um debate ético que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá bom? No caso da doença de Duchenne, raramente ela vai ser passada pelos homens, porque os homens não chegam à idade madura de reprodução, então o gene dele não vai ser passado para frente. Antes dos 20 anos, a maioria das pessoas morre nessa doença. Então, olha que interessante. Doenças do X recessivas normalmente são passadas pela mãe. O daltonismo, a hemofilia, a doença de Duchenne. Normalmente elas são passadas pela mãe. Quando uma filha nasce daltônica, é porque o pai é daltônico e ou a mãe é daltônica ou a mãe é heterozigota. Então, raramente são as mulheres que nascem com a doença, com essas heranças que eu apresentei para vocês. Raramente. Vamos ver agora uma doença dominante. A gente tem uma doença dominante ligada ao X, que é a síndrome de Rett, tá? A mulher nasce com retardos mentais, né? Se é que essa palavra não é uma palavra nem tão bem utilizada. Ela nasce com alguns problemas de necessidades especiais da mente. E vamos aqui fazer um cruzamento rápido para entender como é que essa doença é herdada. E aí eu volto para explicar um pouco sobre ela. Então, agora, como eu disse para vocês, né, ela é uma doença dominante. O que isso significa? Vamos botar aqui com a letra A. Quem vier com azão, ou só um A nessa brincadeira, vai ser afetado. Tudo bem? Vai ser o indivíduo doente. As doenças recessivas, as pessoas recessivas são pessoas normais, tá? Como nós aqui que estamos assistindo essa aula, pessoas não afetadas, né, pela doença. Então vamos imaginar uma mulher normal. Se a mulher é XX, uma mulher normal, eu digo que ela é normal por quê? Porque ela é Dzinho. Só uma coisa, esqueci de avisar para vocês. Lembrando que dominante é homozigoto ou heterozigoto. Tá bom? Um ou outro. Então, uma mulher normal casa-se com um homem com essa doença. Então, é um homem dominante. E aí a gente vê o cruzamento aqui. Como é a propagação disso para os filhos? Não é? Ó, de uma maneira matemática, a gente consegue prever o nascimento dos filhos. Então, aqui a gente tem XAzinho cruzando com XAzão. Como eu já disse a vocês, coloquem sempre a maiúscula na frente. Então, vamos fazer aqui. XAzão, XAzinho. Temos um indivíduo doente, afetado, que agora é o dominante que vai propagar essa doença. XAzinho, Y. XAzinho,
razão e XAzinho Y. Nesse caso, quando é uma doença dominante, só as mulheres serão afetadas. E isso tem que cruzar com um pai que tenha essa doença. Só as mulheres que serão afetadas e não os homens. Então tem essa característica de jogo que eu peço para que vocês aprendam. Quando a doença é recessiva, a maioria dos homens, ligada ao X, é claro, tá bom? A maioria dos homens serão afetados. Vou colocar aqui, inclusive, para vocês anotarem nos seus cadernos. Quando ela é recessiva, a maioria dos homens serão afetados. Quando é um X dominante, uma doença dominante, a maioria das mulheres serão afetadas. Tá bom? Então tem essa característica. É raro encontrarmos doenças ligadas ao X dominante na natureza. Muito raro para o ser humano. É mais fácil a gente deixar a recessiva, que a mulher ela é heterozigota e sempre vai passar para o filho. Sempre vai ocorrer. Então vamos falar um pouco mais sobre essa doença. Normalmente as meninas têm retardo mental e não chegam à idade madura da reprodução. Mas os meninos chegam. E quando eles chegarem, eles podem passar para as meninas. Certo? Existem heranças que elas são expressas apenas em homens. Porque o gene SRY, essa região, esse gene aqui, ele faz com que essas doenças apareçam. São doenças autossômicas, ou seja, são doenças que basicamente elas vêm nos 44 primeiros cromossomos, que tanto o homem quanto a mulher tem, quanto o macho quanto a fêmea tem. Porém, só se expressa em homens, tá bom? Por causa desse gene. É o que a gente diz que é heranças sexuais ligadas ao Y. A calvície é uma herança autossômica dominante. Porém, ela só se expressa em homens, em sua grande maioria, por causa do gene Y. Do gene SRY, do nosso cromossomo Y. Mulheres calvas são muito raras. Então vamos lá. Entender um pouquinho. Como é dominante, então vai ser expressa por letras, tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto. Czão, Czão, letras maiúsculas, homozigoto dominante. Czão, Czinho, letras de tamanhos diferentes, né? Porém ainda com Czão na frente, heterozigota. Quem é calvo, tanto vai vir desse jeito, quanto assim. E homens vai apresentar os dois grupos, tanto homozigoto dominante quanto heterozigoto. Quem não é calvo, como eu não sou calvo, né, como vocês sabem, é recessivo para essa característica. Já as mulheres, elas se expressam de maneira diferente. As não calvas são recessivas, já naturalmente, porém, se ela nascer heterozigota, se ela for heterozigota, ela não vai expressar a calvície. Ela só expressa calvície se ela for homozigota dominante. Certo? Que é um caso muito raro de mulher calva. Muito raro. Tudo bem, gente? Então, existem casos, só para resumir, como a calvície, que elas são autossômicas, ou seja, são os 44 primeiros cromossomos, tanto o homem quanto a mulher pode ter, mas ela se expressa com mais facilidade em homens por causa do cromossomo Y. E para finalizar, eu vou fazer um resumão de nossa aula aqui no nosso quadro branco. Para finalizar, aprendemos então que uma doença ligada ao X, ou seja, ligada ao sexo, ao X recessiva, quem vai ser a maioria dos afetados são os homens. Tá? Quando a doença ela é recessiva, vou botar aqui letras minúsculas, tá? A maioria dos afetados serão homens. Quando a doença é ligada ao X dominante, vou botar aqui o Dzão, ó, a maioria das afetadas serão as mulheres. Tudo bem?
E aí tem uma outra característica legal também. Olha só. Se for uma doença autossômica normal, porém, a maior parte dos afetados são homens, doença autossômica normal, Czão, Czão, ou Czão, Czinho, dominante. Porém, a maior parte dos afetados são homens, então a gente diz que é uma doença ligada ao Y, certo? Doença autossômica que se expressa com o cromossomo Y. Tudo bem? E as mulheres afetadas só se expressarão caso os cromossomos dominantes venham em dose dupla. Esse é o resumão da nossa aula. Tá bom? Qualquer dúvida, façam a atividade, que na próxima aula a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas. Mas não me deixem de perguntar pelas redes sociais ou e-mails. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.